Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo. Meu nome é Paulo Sabanelli e na aula de hoje eu vou falar sobre como começar a organizar nosso processo mental para começar a pensarmos planejamento de mídia. Para falar sobre planejamento de mídia nos tempos atuais, eu preciso categorizar junto com você as categorias de mídia existentes hoje em dia, né? Nós temos então praticamente 3 tipos de mídia, tá? Como sempre eu gosto de ir desenhando o que eu vou falando, né? Porque ajuda eu a raciocinar aquilo que eu tenho que passar para você, tá bom? Vamos lá. O primeiro tipo de mídia então que nós temos são as mídias próprias. O que são as mídias próprias? São todas as mídias que são nossas, que nós mesmos temos controle sobre ela, que nós mesmos podemos produzi-las sem qualquer tipo de interferência, tá? Então, exemplos de mídia própria, a minha conta no Instagram, a minha conta no Facebook, o meu blog de conteúdo, são mídias que eu posso simplesmente a qualquer momento colocar a foto que eu quero lá, colocar o texto que eu quero, escrever o conteúdo que eu quero. Ninguém vai se interferir nisso, posso falar sobre o quão bom eu sou na minha área profissional, então quão bom eu sou em determinada atividade do meu dia a dia. Então essas são as mídias próprias, né? São as mídias basicamente que nós simplesmente temos total controle sobre elas, né? E aí também temos as mídias pagas, né? Que são as mídias pagas. Eu também posso usar as mídias pagas para divulgar tudo aquilo que eu acredito que seja importante de ser divulgado, né? Com algumas ressalvas, claro, porque cada canal de conteúdo tem suas regras, suas limitações, seus manuais, né? Então, por exemplo, no Facebook a gente sabe que para uma imagem, o texto de uma imagem não pode ultrapassar 20%. Para o Google, por exemplo, existem alguns setores, como por exemplo o setor farmacêutico, que existem algumas regras de medicamento e como nós podemos divulgar determinados assuntos nessa área farmacêutica, tá? E depois nós temos um terceiro tipo de mídia, que são as mídias conquistadas. Podemos entender as mídias conquistadas como o reflexo daquilo que a gente coloca na mídia própria e na mídia paga. Elas podem ser além do reflexo daquilo que a gente desenvolve nas nossas mídias próprias e nas nossas mídias pagas. Então, por exemplo, quando as pessoas começam a comentar ou produzir conteúdo sobre um determinado assunto que você publicou, isso vai alimentando esse sistema, né, de divulgação de conteúdo que temos hoje em dia, Google, Facebook, fóruns de discussão. Na primeira aula eu falei sobre o TripAdvisor, onde as pessoas que classificam o setor hoteleiro. Por outro lado, as pessoas que precisam consumir serviços de hotéis, elas tendem a acreditar mais em outras pessoas do que naquilo que o próprio hotel vier a anunciar, a dizer, né? Então, de uma forma geral, nós temos esses 3 tipos de mídias, né? Outros tipos de mídias conquistadas podem ser também os serviços de assessoria de imprensa, nas publicações em periódicos que as empresas realizam por meio, né, desse tipo de atividade, né, desenvolvendo conteúdo institucional e alimentando a mídia, né, impressa, jornal, alimentando os meios de comunicação com esse tipo de conteúdo, também pode ser considerado mídia conquistada, tá? E é importante entendermos, né, como esse mecanismo de mídia está funcionando, porque é a partir desse entendimento que nós teremos a capacidade de pensar melhor em como impactar o nosso público, o nosso usuário. A gente vai falar bem detalhadamente sobre jornada de compra daqui a pouquinho. Vou falar também sobre como as pessoas são impactadas diariamente e como nós podemos, por meio desse raciocínio, conquistar a atenção, conquistar a audiência e a partir dessa atenção, dessa audiência, fazer com que um público em potencial ele passe a considerar o meu negócio, a minha prestação de serviço, o meu produto como sendo o melhor produto ou serviço para essa pessoa. Para exemplificar isso que eu estou falando, vamos pegar por exemplo a Coca-Cola. Quando a gente digita Coca-Cola no Google, note, faça esse exercício aí, digita Coca-Cola no seu navegador, que você perceberá que a Coca-Cola, a estratégia dela, ela está voltada para mídia paga e mídia conquistada. Isso é um tipo de trabalho, naturalmente é uma empresa muito grande que envolve muito dinheiro. Além disso, é preciso considerar que esse tipo de trabalho feito pela Coca-Cola, ele acontece há muitos anos. Então, naturalmente,
Um tipo de estratégia dessa magnitude pode não caber para mim ou para o seu negócio nesse momento. Mas o exemplo-chave de eu trazer esse exemplo da Coca-Cola, que lembrando, pode não caber para você ou pode não caber para mim nesse momento, é simplesmente para ilustrar aquilo que eu estou tentando passar para você, tá? Então vamos lá. Vamos pegar a Coca-Cola. Note, Coca-Cola. A maioria dos conteúdos da Coca-Cola, então, de acordo com o que eu acabei de falar sobre os tipos de mídias, a gente consegue entender que as mídias da Coca-Cola são pautadas em mídias pagas e mídias conquistadas. Se você navegar até a segunda página do Google, ainda temos assuntos sobre a Coca-Cola. E é justamente por isso, por conta da força desse trabalho, por conta da força dessa presença digital da Coca-Cola, que dificilmente você vai encontrar um conteúdo relacionado à Coca-Cola na primeira página do Google falando que a Coca-Cola faz mal, ou falando que a Coca-Cola tem mais açúcar, ou falando que a Coca-Cola não deve ser um tipo de alimentação para crianças e por aí vai. Então note a força desses três tipos de mídias, né? Conquistada, mídia paga, mídia própria, e como as empresas utilizam essas três classificações, né, vamos chamar assim, de tipo de mídia, para benefício próprio, para a proteção da sua marca, para comunicar a sua ideia, o seu produto, o seu serviço. Pegando um outro exemplo agora, vamos pensar na marca Samsung. Se você digitar Samsung agora no computador, você vai encontrar o quê? Mídias pagas de empresas que vendem telefones Samsung, ou aparelhos Samsung, ou eletrodomésticos Samsung. Mídia própria de conteúdos dessas empresas faz parte de uma estratégia das marcas produzirem conteúdo e distribuírem esses conteúdos para as outras grandes marcas, e isso vai alimentando, isso vai criando uma força em cima de um produto, uma força de conteúdo, uma força de proteção de marca, uma força de presença digital em cima de uma marca. Então isso é uma das estratégias que as grandes marcas elas fazem, tá? É facilitar a divulgação do conteúdo para outros grandes players, né? para outros grandes hubs ou centralizadores. Geralmente esses centralizadores, no caso desse exemplo da Samsung, serão e-commerces, grandes magazines e marcas que têm credibilidade perante a sociedade quando o assunto é decisão de compra, né? Então nesse caso da Samsung, naturalmente a gente consegue encontrar mídias próprias. Quais são essas mídias próprias? São os conteúdos que estão distribuídos nos outros grandes players. Mídias pagas, que podem ou não serem patrocinadas ou diretamente pela marca mãe ou pelos players. Por exemplo, Magazine Luiza, lojas americanas, Marketplace, Casas Bahia, Marketplace. Dentro desses Marketplaces nós temos os pequenos vendedores e distribuidores de aparelhos Samsung e por aí vai, né? E também mídia conquistada, né? Coisas que se falam sobre as marcas em grandes periódicos, ou então em grandes portais sobre tecnologias, ou influenciadores que fazem comparativo. Então são esses tipos de conteúdos que você vai encontrar nesses dois exemplos. Então a proposta que eu tenho daqui para frente será o quê? Eu vou pegar um assunto que eu vou trabalhar. Eu já decidi o tema que eu vou trabalhar para fazer esse exercício com você, tá? Eu escolhi o setor da área VET, PET, porque é uma área que eu presto serviço, presto consultoria e particularmente é um tipo de assunto que eu gosto de tratar, tá? Então espero que você tenha gostado, acompanhe minha próxima aula, porque na próxima aula eu já vou começar a exercitar e começar a documentar e desenvolver o nosso processo de planejamento de mídia. Como que nós vamos afunilando essa mídia, né, essa comunicação, de acordo com o momento em que as pessoas estão durante o dia. Beleza? Muito obrigado e espero você na próxima aula.